Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Fate Stay Night ou Food Wars. Shokugeki no Soma, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Parcasious. Links na descrição do vídeo. O destino continua cozinhando. Capítulo 19, Segunda Faca, Parte 4. Durante anos, até mesmo as pessoas comuns conheciam a magia da comida. Ela traz felicidade, contentamento, nostalgia, tristeza, emoções que variam de pessoa para pessoa e as afetam diretamente. Em certa medida, é a única magia que os humanos comuns podem alcançar, mas isso não significa que possa ser considerada banal. O único problema real reside na simplicidade da culinária e no fato de que qualquer um pode prepará-la com um pouco de prática. Se a magia enfraquece com uma base de usuários maior, então, obviamente, a culinária poderia ser considerada obsoleta devido à sua replicabilidade. Livros de receitas e instruções detalhadas para o preparo de pratos criam ainda mais elementos de imitação genuína. Portanto, o mistério da comida, embora reconhecido pelas massas, nunca foi um campo de interesse para nenhum mago. Shirou não entendia, mas a maneira como ele preparava a comida era tão singular que podia ser considerada um ramo próprio da arte mágica culinária. O fato de ele ter um aprendiz significava que sua magia era algo que podia ser aprendido e não algo inatingível por meio de estudo. Ele estava no centro de uma revolução que abalaria e abalará os alicerces do mundo iluminado pela lua, devido à enorme demanda que geraria assim que a notícia começasse a se espalhar. O fato de ele ainda ignorar tudo era espantoso, mas considerando que ele era um mago de terceira categoria, não possuía um senso de leveza tão amplo em relação a assuntos relevantes. Essa informação o atormentaria mais tarde, enquanto ele encarava outra carta que lhe fora entregue a pedido de um remetente desconhecido e não identificado. O papel era imaculado e feito de um pergaminho aveludado de considerável valor. Desta vez, felizmente, não era endereçado ao reitor Emiya, mas sim uma exigência para que retornasse imediatamente à torre do relógio e trabalhasse como cozinheiro particular do corpo docente. Pelo tom e pela presença de caráter que ele podia inferir das palavras escritas em negrito, tratava-se de alguém que não estava acostumado a ouvir um não como resposta. A recusa em cumprir as ordens estava ligada à ameaça de intervenção pessoal. Claramente uma ameaça vazia. Essa não era a primeira vez que algum mago tentava ameaçá-lo para que aceitasse suas exigências, e além disso, Rin e Luvia disseram que cuidariam disso por ele. Nada era tão convincente quanto a ideia de que o mago estava em desvantagem quando colocado sob o escrutínio da herdeira da casa Edelfeltelfelfeltel e de uma Toazaka com um servo a seu serviço. Desta vez não seria diferente. Ao sair de uma aula prática de Totsuki, ele releu o bilhete mais uma vez, amassou-o e jogou-o na lixeira mais próxima. Quem essa tal de Lorelei pensava que era? Alguma senhora da torre do relógio com quem Rin o advertiu para não se meter? Por favor, esta não era a primeira carta que ele recebia de algum mago egocêntrico qualquer que se achava superior a todos os outros. É verdade que havia muito menos narcisismo na escrita em comparação com outras. Era quase educada para os padrões de um mago. De qualquer forma, o ponto crucial era que ele já tinha problemas demais para lidar, e não queria simplesmente adicionar mais um inconveniente indesejado à sua rotina diária já agitada. Ele não tivera sorte em tentar chamar Erina hoje, e pelo que ouvirá da equipe de Totsuki e até mesmo do próprio Senzaemon, Erina estava dispensada das aulas para se recuperar. Senzaemon fizera uma visita para informá-lo de que seu Shokugeki com Erina seria definitivamente suspenso até que ela se recuperasse. O homem parecia genuinamente preocupado, embora Shirou não tivesse feito um trabalho muito bom ao limpar o rastro de gotas de sangue que levava de volta ao quarto de Erina na noite anterior. Além disso, não havia como esconder os ferimentos de Erina de seu próprio avô. O homem estava furioso, mas manteve uma postura geral de calma, apesar de ter ordenado uma investigação minuciosa na vizinhança.
Por acaso você sabe alguma coisa sobre a Yakuza e um grupo Fujimura residindo perto de Totsuki? Senzaemon perguntou apenas porque a mansão ficava fora do campus de Totsuki e era vulnerável a criminosos. Uma situação um tanto constrangedora seria ideal, já que Taiga estava no meio de um agradecimento a Senzaemon por tê-lo hospedado em uma mansão tão grande. O jeito como a expressão de Taiga se tornou timidamente rígida, apesar de sua personalidade exuberante, causou uma forte impressão. Algumas coisas simplesmente não mudam, e Taiga nunca gostou de ostentar o status de sua família para pessoas comuns da sociedade. Seu nome convenientemente mudou de Taiga Fujimaru para Taiga Fujimafu em seu estado confuso. A essa altura, porém, ele já havia conduzido Senzaemon para fora antes que o homem pudesse suspeitar de algo. Isso aconteceu esta manhã, e assim que Taiga soube que algo relacionado à Yakuza poderia ter ocorrido perto de Totsuki, ela decidiu garantir que nenhum membro de sua família extensa estivesse envolvido. Ele não via Taiga desde o café da manhã e só esperava que ela não estivesse fazendo nada que pudesse lhe causar problemas. Quanto a ele, a questão do reitor Emiya já o preocupava, não só pelo fato de estar sendo chamado repentinamente de reitor, mas também porque isso atraria ainda mais atenção para Erina. Seus passos se aceleraram à medida que se aproximava dos portões de Totsuki. Dali, bastaria virar à direita e seguir ao longo da muralha para chegar de volta à vila. Muitos estudantes passavam por ele, alguns cochichando e apontando por algum motivo estranho, mas ele não percebeu, absorto em seus pensamentos. A questão era que ele precisava dar a impressão de que estava ensinando Erina, caso outros magos perguntassem sobre seu processo de aprendizado. Ele precisava ver Erina em breve. Era bem provável que ela fosse abordada por outros magos. O entusiasmo que os magos estrangeiros recentes demonstraram por sua comida o fez pensar que eles tentariam provar um pouco da culinária de Erina. Caso não encontrassem um pingo de magia nela, poderiam ficar desconfiados, e esse seria o pior cenário possível. Erina morreria, e então ele, Rin e todos os envolvidos na quebra da regra número 1 do mundo iluminado pela lua também morreriam. Ele estava em cima de um castelo de cartas. Qualquer erro por descuido da parte dele ou de Erina significaria ruína eterna. Ela morava no lado oposto do campus. Ele ainda se lembrava do caminho exato até o dormitório de Erina. Deveria arriscar um encontro agora? Ele lançou um olhar na direção geral e logo balançou a cabeça negativamente. Numerosos homens e mulheres uniformizados patrulhavam a área, provavelmente sob as ordens de Senzaemon. Não havia a menor chance de ele passar em plena luz do dia, e a dissimulação nunca foi seu forte, nem ele era adequado para isso. Por hoje, ele teria que desistir. Um suspiro escapou de seus lábios, ao perceber que quanto mais esperasse, maior se tornaria o perigo. Ao passar pelo portão de Totsuki a caminho de volta para a vila, ele parou ao perceber um olhar fixo em si. Havia uma garota que, após olhar rapidamente para o celular, fez contato visual com ele instantaneamente, em seguida, voltou a olhar para o rosto dele. Ela estava encostada na parede e se afastou imediatamente ao vê-lo. Ela vestia o uniforme da academia Totsuki e segurava uma bolsa de couro à sua frente. Seus cabelos rosados tinham um formato arredondado, curvando-se sobre as orelhas e parando perto da nuca. Havia um olhar penetrante que denotava a postura austera de uma aluna da elite. Se ele tinha alguma dúvida se ela havia se enganado ao reconhecê-lo, o fato de ela ter acenado para que ele se aproximasse dissipou qualquer incerteza. Você é Shiroyuki era? Perguntou ela profissionalmente, seus olhos castanhos o examinando em silêncio enquanto caminhava até parar em frente a ele. Ele assentiu. Devido à declaração de Soma contra o corpo decente de Totsuki durante a iniciação, seu irmão mais novo era infame. Isso, por sua vez, atraiu a atenção para ele, cuja semelhança com Soma era impressionante. Você precisa de alguma coisa? Ele foi direto ao ponto. Meses convivendo com Rin o haviam condicionado a ser o mais direto possível, pois era a única maneira de lidar com ela. Sim, na verdade, a garota inclinou levemente a cabeça antes de desabotoar as fivelas da bolsa.
Em seguida, começou a vasculhar o pequeno compartimento para encontrar um bilhete escrito que lhe entregou. Sou Isako, secretária da senhora Irina, explicou ela, antecipando a pergunta não feita, enquanto ele pegava o bilhete. A senhora Irina desejava entregar uma carta, mas não pôde vir pessoalmente, pois seu avô a colocou de repouso absoluto. Isako permanecia ereta, com feições neutras e linguagem corporal submissa. Sua mão esquerda estava cruzada sobre o peito, enquanto a direita estava ao lado do corpo em posição de espera. Não precisa ser tão formal, disse Shirou displicentemente, optando por não ler a carta na frente de Isako, caso Irina mencionasse algo sobre magia nela. Ele podia ser impulsivo e imprudente, mas não era estúpido quando se tratava de assuntos de vida ou morte. Um traço de decepção passou pelos olhos de Isako, pois ele tinha certeza de que ela suspeitava do tipo de perigo em que ele e Irina estavam envolvidos. Como secretária de Irina, ela provavelmente sabia da condição dela tão bem quanto Senzaemon. Isso é um pedido, respondeu Isako roboticamente. Peço desculpas, mas Lady Irina explicitamente ela tossiu, levando a mão à boca enquanto se desculpava pela gafe. Quero dizer, insistiu que você fosse tratada com o máximo respeito. Ele não insistiu no assunto. Obrigado por isso, disse ele, enquanto guardava a carta no bolso. Isako balançou a cabeça subitamente. Não, negou. Eu é que deveria lhe agradecer. Isaka se inclinou para perto para sussurrar em seu ouvido. Você foi quem salvou a dama Irina de algo perigoso ontem à noite, não foi? Ele piscou, incapaz de negar a afirmação, pois sabia que era péssimo em mentir. Isako seria capaz de desmascarar qualquer desculpa esfarrapada que ele desse. As bandagens de Irina da noite anterior seriam impossíveis de ignorar, e ele não ia arruinar qualquer artimanha que Irina tivesse criado para enganar sua secretária. Ele havia insistido para que ela mantivesse o conhecimento do mundo iluminado pela lua em segredo, para que outros magos não descobrissem e enviassem uma equipe de assassinos. Eu só estava passando por ali, ele tentou disfarçar, para a grande consternação de Isako. Contudo, a contragosto, Isako conteve suas próprias reservas e acenou brevemente para ele. Pelo menos você é mais sensato que seu irmão mais novo, comentou ela. Ouvi dizer que ele desafiou a professora Shinomiya para uma competição culinária não oficial, sob ameaça de expulsão. O quê? Essa foi a primeira vez que Shirou ouviu falar disso. Soma e seus amigos tinham partido para um acampamento de excursão alguns dias antes, e ele não tinha ouvido nada a respeito. É verdade que ele, Rin, Luvi e Arthuri estavam vivendo como eremitas ultimamente por causa do trabalho no food truck dos magos estrangeiros. Isako resmungou. Você pode perguntar a ele mesmo. Nem eu sei de todos os detalhes, murmurou. Ele já deveria ter voltado para o dormitório. Inclinando a cabeça, Isako se despediu e saiu com um andar sereno. Ao retomar sua caminhada de volta para a vila, sentiu uma mão pousar em seu ombro. Inclinou o pescoço para trás e fitou o rosto afável e sorridente de Taiga, que ia de orelha a orelha. Um brilho estranho cintilava em suas pupilas, num entusiasmo mal contido. Há quanto tempo ela estava parada ali? Então, Taiga quebrou o silêncio com fingida indiferença. O irmão mais novo voltou. Foi exatamente isso que Isako confirmou na conversa, o que significa que ela estava ouvindo em algum ponto no meio ou talvez até mesmo no começo. Ela pode odiar ser chamada de tigre, mas com certeza ela era tão furtiva quanto um tigre. Um olhar atento para o rosto de Taiga foi suficiente para prever o que ela estava prestes a sugerir. Convide-o para vir aqui. Convide-o para vir aqui. Ele se desanimou. Já conseguia ver a empolgação estampada no rosto de Taiga. Ele estava tão focado nos aspectos mágicos de sua vida que negligenciou as ramificações da socialização e dos costumes normais. Agora não havia mais como parar. A família e sempre será importante, mesmo para grupos clandestinos como a máfia italiana e a Yakuza japonesa.
O fato de a família biológica de Shiro ainda estar viva significava apenas uma coisa para Taiga, mais um irmão para mimar e incentivar na jornada da vida. Como aquele seria o primeiro encontro deles, Taiga estava fazendo de tudo para que tudo estivesse pronto na mansão. Ela também enviou um membro de confiança do grupo Fujimura para entregar uma carta no dormitório Estrela Polar de Soma, o que deixou Shiro realmente preocupado. O grupo Fujimura tinha gente boa, mas todos pareciam intimidadores com tatuagens por todo o braço e cicatrizes de batalha. Isso passa uma mensagem totalmente errada. Seria de se esperar que Taiga fosse mais cautelosa ao enviar os homens de sua família para Totsuki, visto que o próprio diretor havia vindo questioná-la sobre atividades recentes da Yakuza. Ainda assim, a Taiga era Taiga. Sim. Refletindo sobre essa afirmação, ele começou a considerar se deveria avisar Soma para não vir enquanto Taiga estivesse muito animada. Mas agora era tarde demais. O convite já havia sido enviado e Soma estava prestes a chegar para um banquete. Entretanto, ele estava trabalhando no conserto de uma parte da propriedade da vila antes que Senzaemon percebesse. Sem entrar em detalhes específicos, Rin e Luvia resolveram uma discussão neste mesmo cômodo enquanto estavam fora. Uma luminária havia quebrado e, em vez de contratar um mecânico, ele optou por consertá-la ele mesmo, a pedido de Rin. Ela cresceu com prudência depois de ficar órfã ainda jovem com a perda do pai, então cada centavo economizado conta. Luvia, por outro lado, não hesitaria em chamar um técnico, mas desistiu quando viu usando uma regata justa e carregando uma caixa de ferramentas. Roupas largas eram o pior erro que se podia cometer ao trabalhar com ferramentas. Afinal, tecidos soltos, joias ou cabelos compridos podiam facilmente enroscar em algo. Luvia ficou encarando-o estranhamente por uns bons 10 segundos antes de, relutantemente, olhar para Rin como se tivesse vencido aquela discussão. As duas então pegaram cadeiras e ficaram observando trabalhar até a chegada de Soma, 2 horas depois. Acontece que Soma não estava sozinho. Ikumi estava ao lado dele, argumentando que era perigoso entrar sozinho em uma floresta assombrada onde um membro da Yakuza poderia ou não morar. O homem que Taiga enviará ao dormitório Estrela Polar causará uma boa impressão não só nos moradores do local, mas também em todos que o viram chegar lá. Aconteceu de nos cruzarmos, explicou Soma perto da porta, usando uma justificativa completamente diferente da de Ikumi, enquanto entregava a Luvia um pouco da comida que havia trazido como um gesto educado. Acho que todo mundo me chamou de louco por aceitar o convite, mas eu não sou de julgar e presumir coisas só porque o cara parece durão. Megumi disse a mesma coisa, mas ainda estava muito ansiosa para fazer a viagem. Taiga e muitos membros do grupo Fujimura ficariam satisfeitos em ouvir essa declaração. Na verdade, até Shirou sorriu ao ouvi-la do outro lado do corredor. Luvia aceitou a comida oferecida por Soma e saiu para entregá-la a Taiga, que ainda estava fazendo os preparativos no salão principal da mansão. Isso deixou Rin para trás, como escolta, ao lado de Arturia, que esperava pacientemente ao lado. Ainda não entendo por que você acabou vindo, Shiro ouviu Soma dizer enquanto Soma e Ikumi eram conduzidos para a sala em que Shiro estava trabalhando. Pensei que você tivesse dito que estava movimentado no clube do chefão. Ikumi parecia confusa e um tanto ansiosa por uma explicação melhor, mas não conseguia chegar a nenhuma conclusão concreta para Soma. É tão errado assim se eu simplesmente decidisse te acompanhar? Ikumi perguntou, visivelmente perturbada. Por quê? Há algo que eu possa fazer por você? A expressão confusa de Soma dizia tudo. Você está pensando em me pedir ajuda para decidir um novo prato de carne? Pode não parecer, mas eu tenho carne de primeira na adega da minha família. Rin teve uma forte sensação de déjà vu, que piorou quando ela viu Shirou e Soma juntos. Você não pode estar falando sério. Não que ela não estivesse agradecida pela ajuda de Soma, mas Ikumi sentia como se alguém estivesse apertando sua garganta. Soma apenas coçou a nuca de forma distraída, com um ar meio perdido que, a cada segundo, mais frustrava Rin em nome de Ikumi.
Uma expressão de derrota estampou-se no rosto de Ikumi, suas sobrancelhas franzindo e os ombros caindo diante das ações de Soma. Foi o suficiente para Shirou perceber que algo a estava incomodando, mas Soma parecia não ter a menor ideia. Arturia interveio repentinamente para chamar a atenção de Soma. Se você permitir, gostaria de ser seu guia enquanto Shirou termina seu trabalho. E eu gostaria de pegá-la emprestada por um segundo, Rin chamou Ikumi, que pareceu perplexa com o desenvolvimento repentino. Claro, Soma simplesmente aceitou o acordo e seguiu Arturia depois de acenar para Shirou. Até mais, mano. Lugar legal. Quando Soma e Arturia estavam suficientemente longe, no final do corredor, Shirou viu Rin colocar a mão no ombro de Ikumi em sinal de condolências. É genético, disse Rin, tentando tranquilizar Ikumi enquanto apertava a ponte do nariz dela. A sutileza é o caminho para a ruína. Não espere que eles entendam. Se Ikumi entendeu a insinuação de Rin, não demonstrou. Cruzando os braços sobre o peito, assumiu uma postura confiante. Desculpe, não sei o que você quer dizer, Ikumi tentou desconversar, mas foi com Rin que ele aprendeu a ser mais direto. Você gosta de Soma, não é? Shirou ficou atento à inferência de Rin e ao jeito desajeitado como Ikumi ficou sem palavras e congelou no meio de sua farsa. Seus olhos se estreitaram, sua guarda se elevando contra Rin. Relaxe, não vou divulgar essa informação. Shirou decidiu que ele também não faria isso. Era um assunto pessoal, e o fato de ele ter ouvido aquilo por acaso significava que ele tinha a obrigação de não compartilhar a menos que Ikumi permitisse. Eu só estava tentando te avisar no que você está se metendo, continuou Rin, para grande desgosto de Ikumi. Ela não conseguiria mais ignorar o assunto agora que Rin o havia trazido à tona. Negar, naquele momento, seria visto como verdade se ela evitasse o tópico. Você fala como se soubesse, sondou Ikumi, fingindo calma. Sem dizer uma palavra, Rin apontou silenciosamente na direção de Shirou. As feições dele e de Soma, até o cabelo e os olhos, eram inconfundíveis. Shirou sentiu que estava sendo usado como alvo de uma piada sem o seu contexto. Ele deveria se sentir ofendido agora? Pelo visto, a credibilidade da declaração de Rin aumentou rapidamente aos olhos de Ikumi, que notou uma expressão familiar de perplexidade. Ikumi ficou séria, acenando solenemente para Rin em agradecimento pelo conselho e soltando um suspiro cansado, com o qual Rin se solidarizou. Eu sei como é, acredite em mim. Exaustão e frustração transpareciam no semblante enganosamente calmo de Rin. Você pensaria que eles entenderiam se você usasse uma placa gigante com os dizeres "Foda-se"? Rin abruptamente ergueu um dedo, impedindo Ikumi de interrompê-lo. Eu tentei isso também. Não funcionou, algo sobre ter um dia ruim. Faz sentido que ele interprete figurativamente em vez de literalmente. Por que aquilo me soou tão familiar? Será que Rin estava falando dele? Shirou se lembrava exatamente da situação que Rin estava descrevendo, mas nada realmente lhe chamava a atenção, além do fato de que ela estivera mal-humorada e irritada pelo resto do dia. Talvez não fosse culpa dele, afinal. Não estou indo longe demais? As pessoas podem ser diferentes. Todo mundo é, ponderou Ikumi, hesitante, coçando a bochecha com o indicador. Suas sobrancelhas estavam franzidas em uma expressão de dúvida, meio convicta, meio cética. Tudo bem, então Rin aparentemente concordou com o argumento, mas levantou outra questão. Deixe-me adivinhar, há outras mulheres também. Ikumi abriu e fechou a boca silenciosamente, num gesto que quase soou como um rosnado de frustração, antes de piscar. Ela se animou, deixando tudo de lado por um instante para se concentrar em Rin, incrédula. Como você? Ikumi se interrompeu ao ver a expressão amarga de Rin. Quantas você já viu nesta casa, sem contar a loira vadia? E se eu lhe dissesse que pode haver mais? Em pouco tempo, Shirou sentiu como se as duas garotas estivessem se encarando com uma empatia que só poderia ser descrita como mórbida.
Mais de uma vez, ele se perguntou se deveria continuar ali. A luminária do teto já havia sido praticamente substituída, e ele só precisava recolocar a cobertura de vidro. Dando de ombros, ele decidiu simplesmente terminar o que estava fazendo e fazer o possível para se manter o mais alheio possível à conversa dos dois. Não que tivesse algo a ver com ele, mas o fato de estarem na mesma sala tornava impossível não ouvi-los. Então, como você, sabe? Ikumi juntou os dedos como se estivesse dando um nó, finalmente se abrindo com Rin na ausência de Soma. Realmente, quão denso Soma poderia ser? Shirou deu uma risadinha interna ao pensar nas limitações de seu irmão biológico mais novo enquanto subia em uma escada para recolocar a proteção da luminária de teto. Rin ficou sem reação e, de repente, desviou o olhar de Ikumi, olhando para ele com uma expressão extremamente irritada. Ele deu uma risada alta? Sinceramente, o olhar que Rin lhe lançou pareceu desnecessário. Ele não tinha feito nada de errado para merecer aquela expressão. Bem, na verdade, não. Ela provavelmente estava apenas irritada com a situação recente envolvendo Irina e a negligência dele. É exatamente isso que eu quero dizer. Há meses que tento usar palavras em vez de ações, enfatizou Rin para Ikumi, que não fazia ideia de como responder. De repente, Rin suavizou a expressão facial e pigarreou para se dirigir a ele. Emiya, foda-me, ela disse. Os olhos de Ikumi se arregalaram com a ousadia de Rin, enquanto um leve rubor subia por suas bochechas. Honestamente, não dá para ser mais direta com palavras do que Rin acabará de fazer, mas o contexto variava de pessoa para pessoa. Quanto a Shirou, como sempre, ele via o melhor nas pessoas, não o pior. A situação não é tão ruim assim, bem, talvez seja. Sinto muito que seja sempre assim, Rin, mas sempre conseguimos dar um jeito. O tom de Shirou era reconfortante, mas não era essa a questão. As bochechas de Ikumi, que estavam vermelhas, começaram a esfriar rapidamente, demonstrando sua incredulidade. Além disso, não deveria ser eu quem está dizendo foda-se. Shirou continuou. Sou sempre eu que tenho dias ruins. De jeito nenhum, murmurou Ikumi, balançando a cabeça em descrença. Sim, Emiya Rin desanimou, levando a mão à testa enquanto fazia uma careta. É sempre você. Agora vai embora. De repente me deu uma vontade enorme de te xingar. Mas eu estou quase. Ele se enrijeceu, piscando uma vez antes de observar Rin atentamente para verificar se ela estava falando sério. Um segundo depois, ele soube perfeitamente que ela não estava falando figurativamente, o sorriso forçado em seu rosto tornava tudo literal, e o dedo indicador vermelho brilhante discretamente apontado para ele, ainda mais. Endireitando as costas, ele afastou a cobertura de vidro da luminária e rapidamente se desculpou para ir atrás de Soma e Arturia. Qualquer conselho que Rin estivesse discutindo com Ikumi era algo que ele não precisava saber. Em vez disso, ao alcançar Soma, considerou ajudar Ikumi, levando os dois para um quarto a sós. Certamente, Soma não seria tão ingênuo a ponto de não perceber o afeto de alguém por quem se importava quando estava bem na sua frente? Como se Arturia pudesse ler seus pensamentos, provavelmente devido à ligação de mestre e servo que outrora compartilharam, ela lançou-lhe um olhar indiferente, porém afetuoso, como quem diz fazer o quê? Enquanto isso, Soma não deixou de notar o olhar carinhoso de Arturia para Shirou e não conseguia acreditar na ingenuidade do irmão, que não percebeu o afeto silencioso de uma mulher tão bonita. Eu vou ajudá-lo, vou tentar ajudá-lo. Os dois irmãos tinham expressões estranhas no rosto. Era um silêncio agradável. Ninguém fazia perguntas e todos estavam simplesmente satisfeitos com a companhia uns dos outros, como irmãos costumam fazer. Shirou estava aproveitando esse breve alívio. Ele sabia que as coisas logo começariam a se intensificar, tanto no lado mágico quanto no normal de sua vida, e que deveria aproveitar esse momento de descanso para relaxar e se preparar. Era tudo o que ele poderia desejar. Ele só esperava que Taiga não exagerasse muito nesse pequeno banquete,
Mas, honestamente, o que ele esperava de uma irmã mais velha tão animada? A porta de correr da sala de jantar da vila foi aberta. Bem-vindo, a família. Soma encarava fixamente a expressão convidativa de Taiga, ladeada por todos os lados por homens e mulheres de aparência imponente que não faziam nenhum esforço para esconder sua ligação com a máfia japonesa. Alguns usavam camas formais, enquanto outros se contentavam em sentar-se seminus, bebendo xícaras de sake e soltando gargalhadas estridentes. Shirou ficou imóvel ao ver Soma absorver tudo e Arthur ia correr em direção à mesa de comida. Como ele deveria explicar isso? Surpresa! Você é um filho adotivo da Yakuza. Ele suspirou em derrota. Ia ser uma longa noite. Enquanto isso, Erina sentou-se ansiosamente na cama, sozinha em seu dormitório. Por que ele ainda não respondeu à mensagem? A fase do prólogo ainda não terminou? Capítulo 20, Segunda Faca, Parte 5. Nos últimos dias, Erina não sabia o que deveria estar fazendo nessa nova sociedade secreta na qual se envolvera abruptamente. Durante o dia, ela era uma pessoa famosa e uma cozinheira renomada, mas à noite, francamente, ela não tinha a menor ideia. Suas referências em mangás lhe davam uma ideia razoável do que esperar, mas o fato de Shirou não ter vindo procurá-la até então era desconcertante. Ele não poderia ter se esquecido dela, poderia? O pensamento foi perturbador, especialmente quando ela considerou quão estúpidos alguns protagonistas de mangá podiam ser até que circunstâncias inesperadas os obrigassem a mudar de ideia. Será que Shirou era um desses tipos distraídos que ignoravam o panorama geral? Ela franziu a testa, seus lábios se curvando para baixo enquanto caminhava distraidamente pelos corredores da Academia Totsuki. Para seu próprio bem, seu avô havia providenciado para que ela não precisasse frequentar nenhuma aula ou reunião depois de ver os ferimentos que lhe haviam sido infligidos. Assim, ela se viu com a maior parte do tempo livre, que passava deixando seus pensamentos vagarem. Isako lhe dera de presente várias sacolas cheias de mangás, e ela devorara a maioria deles como se sua vida dependesse disso. Agora, todo tipo de cenário passava pela sua cabeça, e embora uma parte dela soubesse que estava sendo infantil em suas suposições sobre mangás, que diferença fazia agora que as coisas eram reais? Existia uma organização mágica secreta no mundo, e agora ela foi arrastada para os seus assuntos. Por coincidência, ela foi salva por um protagonista improvável que então começou a detalhar os perigos desse novo mundo. Era como se os eventos estivessem seguindo um roteiro. Agora, tudo o que restava era determinar os personagens deste mangá da vida real. Absorta em seus pensamentos, Erina não percebeu que um certo indivíduo de espírito livre a seguia desde que notara as bandagens que ela usava. Todos em Totsuki tinham alguma curiosidade sobre ela, mas ninguém se aproximava devido à sua aparência reservada e fria. Uma dessas pessoas, porém, não hesitou em invadir o espaço pessoal de Erina. Ora, se não é o adorável número 10. Erina cambaleou quando alguém a abraçou pelos ombros e pressionou o corpo contra ela. Longas mechas de cabelo ruivo e o cheiro exótico e selvagem de carne de veado deram a Erina a pista de quem exatamente tivera a audácia de atacá-la. Rindo, ela chamou alarmada, alternando entre irritação e constrangimento enquanto fazia caretas. Dos 10 de elite, o caráter irreverente e jovial de Rindo contrastava fortemente com a visão estudiosa de Erina sobre os estudos. O que você quer? Rindo bufou, empurrando Erina e fazendo beicinho, apesar de não ter se deixado afetar pelo tom áspero dela. Há algum motivo para não podermos simplesmente nos cumprimentar como colegas? Erina zombou, a arrogância em seu comportamento uma característica herdada de sua adolescência. Se nada mais, vou embora. Espere, pare. As palavras de Rindo caíram em ouvidos surdos, e Erina simplesmente seguiu seu caminho. Sem se perturbar, Rindo continuou cantarolando. Então, o que aconteceu com os ferimentos? Perguntou distraidamente. Erina estalou a língua. Eu caí.
Rindo olhou fixamente para o vermelho que subia pelas pontas das orelhas de Erina e sorriu. Você é uma péssima mentirosa, Nakiri. E você é intrometida, resmungou Erina, acelerando o passo, mas rindo apenas riu e continuou a acompanhá-la. Não importava o quão rápido Erina se movesse, rindo acelerava na mesma proporção. Comparando a resistência das duas, Erina logo estava ofegante, enquanto rindo mal parecia cansada. Com uma cãibra na barriga, Erina sentiu-se irritada com o sorriso de rindo. O quê? Realmente importava se ela não se exercitasse o suficiente? Rindo era a exceção. Que cozinheira se exercitaria mais do que o necessário? Era um absurdo. Gostaria de parar para beber um pouco de água, sugeriu rindo. Cala a boca, Erina rosnou antes de bufar pelo esforço. Por que você está me seguindo? Ela foi direto ao ponto. Rindo deu um pulinho, com as mãos cruzadas atrás das costas. Só curiosidade mesmo, disse ela alegremente. Aliás, um traço de tensão crescente cruzou o rosto de Rindo, que se contraiu. Eu não iria onde acho que você está indo agora, se fosse você, aconselhou Rindo seriamente. Erina franziu a testa. Já que Shirou não a estava procurando, ela decidiu tomar a iniciativa. Não era como se ela não soubesse que Shirou estava hospedado em uma casa que seu avô havia emprestado a ele. Isso não lhe diz respeito, Erina finalmente cedeu com um suspiro. Trata-se de assuntos confidenciais, enfatizou. Algo brilhou nos olhos de Rindo. Ah, acho que consigo adivinhar. Suponho que nós dois descobrimos o segredinho do Shirou, não é? Os olhos de Erina se estreitaram. A heroína secundária? Ela avaliou Rindo da cabeça aos pés e acabou fixada no tamanho de seus seios. Você está bem, Nakiri? Parece que engoliu um limão. Rindo piscou, sorrindo sem jeito, mas de forma amigável. De qualquer forma, talvez não seja uma boa hora para visitar o Shirou. Por quê? Erina franziu as sobrancelhas. Os dois já haviam saído das dependências da escola de Totsuki e estavam caminhando pela trilha em direção à mansão quando Rindo repentinamente agarrou o braço de Erina e a escondeu atrás dos arbustos. Veja você mesmo, sussurrou Rindo. Y Yakuza? Forças Especiais Secretas. O quê? Erina ficou perplexa com a resposta de Rindo. Mesmo assim, Erina se calou ao ver vários homens e mulheres patrulhando por perto, com tatuagens distintas na nuca ou nos braços. O que Shirou estava fazendo com a Yakuza? Sua respiração acelerou com a adrenalina correndo em suas veias. Não, espere e pense. Todo protagonista de mangá tem algum tipo de passado misterioso. Por que ela deveria se surpreender? Reunindo coragem, ela saltou dos arbustos enquanto Rindo tentava puxá-la de volta para baixo. É claro que a comoção que causaram foi notada por um Yakuza que passava por ali. S.O. Shirou está por perto? Perguntou Erina, nervosa. O Yakuza piscou, abaixando seus óculos escuros de aviador para avaliá-la e sorriu. Ah, você quer ver o jovem mestre? Terei que pedir que venha em outra ocasião. A jovem senhorita ainda está muito animada para conhecer um novo irmão mais novo. Sim, claro. Irina sentiu a língua se enroscar na cicatriz que o Yakuza havia revelado por trás dos óculos. Essas pessoas eram perigosas. Então, por favor, diga ao Shirou que a Irina passou por aqui. O Yakuza assentiu com a cabeça, e Irina partiu rapidamente com Rindo logo em seguida. Os dois pararam na entrada da floresta, no caminho para a mansão, mas isso não significava que os problemas haviam acabado. Erina ergueu os olhos, ofegante, e praguejou ao ver dois estrangeiros com vestes de nobres antigos vindo em sua direção. Tentou correr, mas acabou amaldiçoando sua própria capacidade atlética quando seus pés doíam demais para se moverem com rapidez. Você é aprendiz do reitor, não é? Gritou um dos estrangeiros, um homem de terno impecável. Reitor!
A expressão de Irina endureceu, mas ela murmurou para manter uma máscara de indiferença. Você quer dizer meu avô, o diretor da escola? Ela já havia lidado com muitas pessoas assim antes, tentando usá-la para conseguir algo do avô, mas isso parecia estranho. Ela não conseguiu evitar cerrar os punhos, principalmente quando o homem ignorou o assunto. Ah, seria lógico que o aprendiz do reitor tivesse tais conexões no mundo comum, mas não. O reitor de quem falo é o Sr. Emiya. Oh! Oh! Pessoas do lado mágico. As expressões frias e indiferentes do mago que tentou matá-la vieram à mente, e Irina estremeceu. Irina franziu os lábios, seus músculos se tensionando, um fato que rindo não deixou passar despercebido. Esse sim, sou eu, ela estremeceu. Agora que observava com atenção, a amizade entre o homem e a mulher à sua frente provavelmente se devia à influência de Shirou. Por mais que ela parecesse estar encarando a situação com leveza, seu mangá detalhava muito bem o quão implacáveis podem ser as organizações secretas. Se descobrissem que ela não tinha nenhuma ligação com magia, então ela seria morta, exatamente como Shirou disse. Ela abriu a boca para falar, mas foi interrompida quando Rindo se aproximou dos estrangeiros e colocou Irina atrás de si. Sinto muito em dizer isso, mas o que quer que você queira do meu Júnior terá que esperar, disse Rindo com um tom sedutor, tentando disfarçar a situação com um olhar sutil. Já tínhamos planos, Rindo piscou para Irina, sem saber que suas palavras causariam inúmeros problemas para Shirou. Quando chove, chove mesmo. Não, não. Pare. Você não sabe com quem está lidando. O rosto de Irina empalideceu, enquanto ela tentava pisar com força no pé de Rindo para dissuadi-la, mas Rindo mudou o peso do corpo e desviou o pé. Rindo sorriu maliciosamente para Irina com uma expressão que gritava: deixe isso comigo. Você é superior a ela? Perguntou a mulher ao lado, curiosa, enquanto o homem de terno permanecia impassível. Rindo endireitou as costas e penteou os cabelos para dar um toque de elegância. Um sorriso surgiu em seu rosto, revelando um par de presas encantadoras. Isso mesmo, mentiu Rindo descaradamente enquanto olhava para as unhas, silenciando a réplica de Irina com um dedo. Ensinei tudo o que ela sabe. Irina fez uma careta. Que afirmação ousada! Se não fosse pela situação, ela teria franzido a testa. Ótimo, isso economiza tempo, disse o homem, olhando ao redor e percebendo que não havia ninguém por perto. Então, estalou os dedos e um convite apareceu em suas mãos. Irina observou a expressão de Rindo se contrair diante da súbita demonstração de magia, mas ainda era algo possível. Afinal, era apenas uma carta. Que truque bacana! Vai usar para impressionar. Rindo pareceu meio inseguro. O homem lançou um olhar fulminante, ofendido. Não me menospreze só porque sou um incompetente. Até eu consigo fazer algo tão simples quanto isso. Ele jogou a carta para Irina, que a apanhou com rigidez. Um convite, explicou o homem. Gostaríamos que vocês duas viessem conosco como aprendizes do reitor. Embora vocês não sejam o reitor, certamente conhecem alguns dos seus ensinamentos. Preferiríamos a instrução pessoal do reitor, mas tem sido difícil contatá-lo ultimamente por causa daquela maldita herdeira Delfeltelfeltel e do demônio vermelho que o monopolizam constantemente. Vamos embora, disse a mulher em tom monótono. Algo na maneira como a mulher olhava para Irina e Rindo fez com que ambos sentissem que realmente não havia muita escolha. Uma leve brisa transformou-se em uma tempestade que os levantou do chão. Que porra é essa? Irina rapidamente tapou a boca de Rindo antes que ela pudesse demonstrar sua surpresa. Nenhum mago agiria dessa forma depois de presenciar a magia de outro mago. Ambos morreriam se revelassem que não eram magos. Por favor, deixe o transporte conosco, o homem acenou com a cabeça educadamente, como um mago faria. Um segundo depois, e todo o grupo foi levado para frente numa plataforma de vento. Havia um espaço entre os estrangeiros e Irina e Rindo, dando a Irina alguma margem de manobra para se acalmar.
Irina rindo respirou fundo, com a voz trêmula. Oh, o que está acontecendo? Rindo finalmente percebeu que algo estava errado. Irina não tinha muitas respostas, mas uma ideia lhe veio à mente. Mangá, respondeu Irina. Ela olhou para Rindo com toda a seriedade, tentando não atrair a atenção dos outros dois à sua frente. Organização secreta, Irina gesticulou para os ferimentos enfaixados em tom de aviso. Façam parte do jogo, explicou ela, antes de ser deixada com Rindo em um prédio recém-construído, repleto de estrangeiros. Rindo havia registrado as palavras de Irina, mas a ficha só caiu quando ela observou atentamente o que as pessoas ao seu redor naquele prédio estavam fazendo. Explicação ridícula de mangá ou não, ver um mago produzir chamas negras e círculos mágicos arcaicos para aquecer uma frigideira não deixava muito espaço para imaginação. Rindo não pôde fazer nada além de assentir e engolir em seco diante da explicação dada. Organização secreta, murmurou Rindo, seus pensamentos voltando-se repentinamente para Shirou. Não, o reitor Shirou, como era chamado. Rindo olhou para Irina ao seu lado, com crescente compreensão. Irina, língua de Deus. Em seguida, ela começou a observar silenciosamente os arredores. Agente A, punho de fogo. Um homem tentou cozinhar com as mãos nuas. Rindo então olhou para a esquerda. Agente B, mestre dos fantoches. Uma mulher instruía cuidadosamente um fantoche a cortar ingredientes em uma tábua de cortar. Agente C, aprimoramento físico. Ela observou um homem levantar uma geladeira e colocá-la no lugar com uma só mão. Então, finalmente, uma lembrança lhe veio à mente, seu último encontro com certa pessoa e as descobertas que fez naquele dia. Shirou e o que era. Forças Especiais, codinome, EMIA. Ela já tinha ouvido falar de algo parecido, uma organização secreta do governo que reunia uma liga de pessoas extraordinárias, e tudo o que faltava era o homem do tapa-olho. Isso foi profundo. Perdida em seus pensamentos, Rindo permaneceu completamente em silêncio, uma bênção para Irina, que por dentro estava em pânico. Se isso fosse um mangá, não deveria ser esse o momento em que Shirou chegaria para salvar o dia ou oferecer alguma explicação brilhante para tirá-las de encrenca e evitar que se envolvessem com a Yakuza? Nada disso aconteceu. Em vez disso, enquanto Irina e Rindo eram conduzidos ao que parecia ser uma cozinha ocupada por magos que nunca haviam cozinhado na vida, Irina sentiu apenas uma sensação de presságio. Se não se importarem, disse o mago que os acompanhava, curvando-se levemente. Sabemos que é tabu para um mago pedir os ensinamentos de outro, e por isso não pediremos detalhes. Em vez disso, gostaríamos que demonstrasse os ensinamentos de seu mestre para que possamos compreendê-los por nós mesmos. Irina sentiu os joelhos tremerem quando todas as atenções se voltaram para ela. Como ela ia sair dessa? A expressão de "deixe comigo" que Rindo demonstrava novamente não inspirava confiança em Irina. Em vez disso, ela temia que tipo de mal-entendido seu superior pudesse ter causado agora. Rindo deu um passo à frente para falar. Capítulo 21, Segunda Faca, Parte 6. Irina quase se encolheu junto com todos os outros no momento em que Rindo bateu abruptamente as mãos na bancada da cozinha à sua frente, mas o treinamento cuidadoso permitiu que Irina mantivesse sua expressão impassível. Por dentro, porém, ela estava morrendo. Que pretensioso! Gritou Rindo para a multidão reunida, piscando para ela. Não! Não, pare com isso! Irina resistiu à vontade de agarrar Rindo e arrastá-la para fora do quarto, mesmo que fosse apenas para não revelar seu desconforto diante dos olhares gélidos que se dirigiam a elas. Pior ainda, ela tinha visto as duas que quase a mataram na noite anterior. Um passo em falso e, daqui a um ano, seria o aniversário de sua morte. Rindo, que diabos você está fazendo? Irina franziu os lábios e cerrou os punhos, fazendo o possível para manter sua fachada de calma.
Ela não era apenas uma garota ingênua que tremia em uma esquina ao primeiro sinal de problema. Somente quando não houvesse mais opções ela se reduziria a tal estado, e se não fizesse nada, era exatamente isso que poderia acontecer. Pense. Haja. Faça. Ela respirou fundo e clareou a mente. Suas dúvidas e ansiedades persistiam, mas seu instinto de autopreservação disparou diante do perigo. Primeiro, ela precisava observar e entender com o que estava lidando. Junto com Rindo, ela estava em um pódio equipado com uma cozinha moderna e eletrodomésticos dispostos aleatoriamente, como se as próprias pessoas não soubessem para que serviam. Shirou havia explicado o conhecimento limitado que a maioria dos magos tinha do mundo mundano, mas aquela configuração refletia cada ponto que ele havia mencionado. Uma geladeira estava virada para trás, com a porta articulada encostada na parede. Não pense nisso. Simplesmente não pense nisso e concentre-se. Irina enfatizou. Em qualquer outra situação, ela teria discutido com quem quer que fosse o responsável pela cozinha, mas agora isso não importava. As palavras de Rindo irritaram várias pessoas na multidão de magos. A comparação mais próxima que Irina fez dos magos sentados à sua frente, cada um com seu próprio espaço de cozinha preparado, foi que eles a lembravam da aristocracia ou dos ricos desprezíveis. Arrogantes, obtusos e totalmente indispostos a serem humilhados. Alguns já estavam visivelmente enfurecidos, com os rostos avermelhados e as veias saltando em seus pescoços. Essa não era a primeira vez que Irina presenciava tal reação. Era uma cena comum que ela via sempre que desaprovava o prato especial de algum chefe orgulhoso. A única diferença entre aquela época e agora era que não havia guardas para protegê-la de eventuais explosões repentinas. Embora não tenha sido dito explicitamente, muitos dos magos que compunham o Instituto da Gula eram de segunda e terceira categoria. Eles já eram desprezados pelos de primeira categoria e conseguiam suportar isso por serem inferiores, mas vindo de Rindo e Irina, cujas realizações sequer eram conhecidas, como poderiam suportar tal insulto ao seu orgulho? Rindo estava brincando com fogo. Literalmente. O olhar do mesmo homem que incendiara o próprio braço na noite anterior tornará-se assassino. A mulher que controlava a marionete compartilhava dos mesmos sentimentos e ostentava uma expressão igualmente aterradora. O fato de terem chegado às vias de fato por causa de comida deixava Irina com pouca confiança de que magos como eles não voltariam a agir dessa forma. Isso precisava ser resolvido rapidamente, pois essas pessoas tinham pavio curto. Escondida atrás do conjunto de cozinha, Irina deu de ombros e lançou-lhe um olhar fulminante para acabar com qualquer drama. Irina não sabia o que Rindo estava tentando fazer ali, mas não era hora de se exibir ou insultar a plateia para melhor interagir com ela. Rindo tossiu na mão. Algo na expressão de desespero que transparecia no rosto de Irina conteve seu entusiasmo. Peço desculpas, deixe-me reformular. Se você sabe que é tabu perguntar sobre nossa magia, como você disse, então por que perguntou? Aquilo é. Nenhum dos magos presentes respondeu aquilo e apenas conseguiram se calar. Até mesmo o anfitrião que trouxera Irina e Rindo pareceu incomodado. Ótimo. Então, mandei-nos de volta logo. Irina rezava em pensamento para que aquelas pessoas pudessem ser razoáveis. O próprio Shirou dissera que, se havia algo que era respeitado entre os magos, era a privacidade de sua prática. Por mais implacáveis que fossem, os magos ainda seguiam certos princípios, e esse era um deles. Mas suponho que, se você realmente precisar de uma demonstração, eu posso providenciar. Rindou! Droga! Você está nos ajudando ou tentando nos matar? E de novo, com essa piscadela? O que se passa na sua cabeça? Como era de se esperar, os magos demonstraram alívio com as palavras de Rindo, muitos até a chamando de gentil, pois de fato estavam indo um pouco longe demais. Irina aproveitou a oportunidade para sussurrar no ouvido de Rindo, mas tudo o que saiu foi um sibilo de frustração. Se seus pensamentos pudessem matar, ela estaria torcendo o pescoço de Rindo naquele instante.
Não se preocupe. Eu dou conta disso, assegurou rindo. Sei que não temos superpoderes como os outros, então provavelmente fomos recrutados como chefes especiais e só precisamos provar o nosso valor. De certa forma, ela não estava errada, já que o Instituto Gula se dedicava integralmente às artes culinárias, mas... Não ou... A mente de Irina ficou em branco com a resposta que Rindo deu. Você? Você só estava no lugar errado na hora errada. Você é uma intrusa. Pare de complicar as coisas. Por mais que Irina quisesse que Rindo se retratasse, o estrago já estava feito. Todos os magos presentes na sala encaravam Rindo com expectativa, muitos até já haviam sacado blocos de anotações e canetas de pena antigas. Nada de magia, interrompeu Irina, plenamente consciente de que havia certas coisas que Rindo desconhecia. Além disso, era fato que nenhum dos dois sabia usar magia, ou magia, como Shirou a chamava. Como todos sabem, é tabu pedir a arte de outra pessoa, mas não teremos problema em mostrar os métodos de culinária. Quanto a detalhes específicos, receio que não possamos ajudar e somente Shirou poderá responder às suas perguntas. Após alguma reflexão e confusão por parte de Rindo, o anfitrião da assembleia presente, relutantemente, acenou com a cabeça em sinal de aceitação. Entendo. É uma pena que o reitor não tenha podido ser convidado hoje. O homem que acompanhara Irina e Rindo apenas suspirou de decepção enquanto falava. Então, por favor, demonstre o que você sabe. Com um acordo tácito, Irina fez um gesto para que Rindo fizesse o que tinha que fazer enquanto ela se dirigia para ficar aos pés do pódio, de frente para a multidão. Eu me especializo em carnes, principalmente as exóticas, especificou Rindo com um sorriso antes de olhar para o representante mais próximo do Instituto da Gula, que vestia um terno de estilo vitoriano. O que vocês têm em estoque? Se não tiverem nada raro, posso trabalhar com carne comum também. O representante ouviu as palavras de Rindo e zombou da mera premissa de que um coletivo de magos estaria com recursos insuficientes. O homem estalou os dedos, um som nítido ecoando antes que um círculo mágico giratório aparecesse sobre a palma de sua luva. Os sigilos brilhavam intensamente, girando sobre uma formação central que resplandecia suavemente na penumbra. Irina se pegou encarando e imediatamente verificou se alguém tinha notado, mas estava segura, já que a atenção de todos ainda estava voltada para Rindo. Irina especulou que a própria Rindo provavelmente ficou impressionada com o que estava vendo, mas, sem que Irina soubesse, Rindo já tinha visto Shirou com uma faca brilhante antes e conseguiu manter sua expressão impassível. A partir dos sigilos brilhantes que pairavam sobre a palma da mão do representante, uma massa começou a surgir gradualmente na forma de um crocodilo. Ele se debatia e tentava morder o pescoço do representante com seus dentes serrilhados. Irina e Rindo ficaram completamente boquiabertos. Ambos já tinham visto mágicos comuns tirarem animais de cartolas, mas isto era diferente. Não havia truque nenhum. Uma camada de suor brilhava no rosto do representante, revelando quão exaustivo havia sido aquele período. Sinceramente, foi incrível invocar um animal vivo à vontade, mas pelas expressões dos outros magos presentes, isso não era nada de especial. Isso será suficiente? Perguntou a representante, tirando rindo de seu devaneio e sentindo uma pontinha de inveja por ela não possuir um poder especial como o que acabará de ver. Sim, Rindo manteve a calma. No entanto, quando o homem tentou lhe entregar um crocodilo vivo, ainda se debatendo e rosnando, ela teve que se impor. Não posso cozinhá-lo enquanto estiver vivo. O homem deu de ombros. Então mate-o, certamente um aspirante a mago e aluno do decano deveria ser capaz disso. Rindo ficou confusa com a formulação, piscando os olhos tristemente. Ela simplesmente teve que abrir a boca e perguntar: o que é um má? É justamente por sermos alunas do reitor que não podemos fazer isso. Irina interrompeu rapidamente ao perceber que Rindo estava prestes a cometer um erro. Sem se importar com a expressão de Rindo, Irina prosseguiu nervosamente, com suor frio escorrendo pelas costas.
Não somos alunas por sermos magas, somos de terceira categoria que ainda lutam com o básico. Se Irina tivesse simplesmente dito o que disse na torre do relógio, certamente teria sido desprezada e menosprezada, mas o que ela recebeu no Instituto da Gula foram vários olhares snobs de empatia e compreensão. O que importa na arte da culinária é a habilidade culinária, e foi por isso que fomos aceitos como alunos, esclareceu Irina, improvisando. Era um argumento lógico e irrefutável. De fato, muitos magos começaram a fazer suposições sobre o motivo de Shirou estar acampado perto da Academia Totsuki, uma escola de culinária. Talvez ele estivesse procurando por potenciais alunos para a arte da culinária? Contudo, assim que esse pensamento surgiu, foi descartado. A Academia Totsuki fazia parte do mundo comum. Até mesmo o ato de levar um aluno para lá seria tabu, pois seria o mesmo que apresentar um não-mago de origem abastada ao mundo da magia. Que tolo seria estúpido o suficiente para infringir as leis da Associação de Magos? O motivo mais provável era que o reitor estivesse ficando perto de Totsuki para aprender melhores técnicas culinárias, o que está de acordo com o que Irina havia dito anteriormente. Ótimo, disse o representante do Instituto da Gula, decapitando o crocodilo com um simples feitiço, chocando rindo profundamente ao ver o sangue espirrar no chão. O representante nem sequer hesitou ou reagiu ao que acabará de fazer. Em vez disso, coberto de sangue de jacaré, caminhou até rindo e colocou o ingrediente convulsivo em sua mesa de preparação. Irina percebeu como a jovialidade desapareceu rapidamente do rosto de rindo naquele instante. Sua tez empalideceu gradualmente diante das ações frias do representante e da falta de alarme da multidão. É Irina? Rindo chamou, hesitante. Finalmente percebemos em que situação nos metemos? Irina engoliu em seco, nervosa, e balançou a cabeça discretamente, enquanto incentivava Rindo a simplesmente aceitar a situação. Não subestime a capacidade de uma das 10 melhores alunas da Academia Totsuki. A habilidade de Rindo para lidar com alto estresse não era para ser menosprezada. Então, começarei, disse ela roboticamente. Irina observou Rindo optar por não questionar o que acabará de acontecer e, em vez disso, começou a preparar seu novo ingrediente para cozinhar, utilizando os utensílios disponíveis em sua estação de trabalho. Rindo fez um corte ao longo da lateral das escamas e sobre os membros antes de retirar a pele e iniciar o processo de sangria sobre a pia industrial fornecida. Enquanto isso, os magos observavam sem pestanejar. Mesmo assim, havia aqueles que estavam insatisfeitos. Não é apenas uma culinária simples? Perguntou um deles. Simples? As orelhas de Rindo se contraíram antes de ela estreitar os olhos bruscamente. Era a primeira vez que suas técnicas de corte exóticas e especializadas eram chamadas de simples, mas uma parte dela ainda estava em choque demais com o que acabará de acontecer para apresentar uma objeção. Isso dependeria de Irina. Falando em Irina, ela estava fazendo o possível para resistir à vontade de roer a unha do polegar enquanto pensava freneticamente em uma explicação. Pense nisso como um mangá. O senso comum não se aplica aqui. O gênero é sobrenatural, ação, mistério e culinária, então parta daí. Culinária simples? Seu tom naturalmente assumiu a arrogância de sua criação. Normalmente, isso seria suficiente para ofender o destinatário, pois parecia que ela o estava menosprezando, mas para outros magos, o tom não representava problema algum. É aí que vocês se enganam, pois o preparo é fundamental, repreendeu Irina em voz baixa, sem se atrever a elevar a voz e deixar transparecer o nervosismo. A eficácia desta arte culinária depende da habilidade do cozinheiro. Como todos vocês devem saber, a magia é composta de componentes complexos que formam um todo. Irina parecia estar fazendo uma pergunta a si mesma, em vez de uma afirmação. E era exatamente isso que ela estava fazendo. Todos os mangás sobrenaturais de magia tinham sistemas específicos de magia que seguiam certos princípios. Se ela se mantivesse vaga o suficiente e agisse como se soubesse do que estava falando, então isso poderia funcionar, talvez.
Exteriormente, ela estava calma, mas interiormente, observava desesperadamente os magos ao seu redor, na esperança de que ninguém a contradissesse. Ao ver alguns acenos de cabeça em concordância, ela gradualmente começou a se sentir mais segura de si. De repente, Isako se tornou sua rainha e salvadora naquele instante. Quem disse que mangá não é real é um tolo. É claramente uma fachada para revelar a existência de magia à luz do dia, mas ninguém acredita, ou talvez esse fosse o plano. Ela deveria tentar praticar o Kamehameha? Ninjas também existiram de verdade? Que ardiloso! Talvez tudo isso fosse verdade e houvesse uma organização secreta tentando monopolizar e desacreditar a informação para acumular tudo para si. Pensamentos para depois. Erina pigarreou ao perceber que havia ficado em silêncio por tempo demais. A magia culinária também envolve um processo. Observe rindo. A maneira como ela manuseia a faca e corta seguindo as estrias dos músculos do jacaré permite uma separação perfeita da carne e dos ossos. Se não me engano, meu mestre cozinha injetando sua energia mágica na comida. Se for esse o caso, comprometer a qualidade da carne ou dos ingredientes limitará o rendimento mágico. Erina falava com confiança e perspicácia analítica, como uma verdadeira habitante do mundo iluminado pela lua. Isso era um blefe, no entanto, já que ela estava basicamente parafraseando e extraindo ideias de diferentes mangás que lia. Somente um verdadeiro otaku seria capaz de selecionar informações de suas histórias favoritas, mas Erina jamais se intitularia assim. Pelo canto do olho, Erina não pôde deixar de notar rindo olhando para ela de um jeito diferente, como se tivesse entendido algo. Havia uma expressão de então era isso em seu rosto. Será que ela realmente acreditava nas besteiras que estava falando? A sobrancelha de Erina se contraiu, mas ela não conseguiu oferecer nenhuma explicação. De qualquer forma, suas palavras fizeram os magos refletirem seriamente sobre elas. Os magos eram todos eruditos em certo sentido, e muitos ficaram intrigados. Poderia explicar melhor? Perguntaram enquanto Rindo passava de preparar a carne para acender o fogão. Rindo trabalhava meio atordoado. A Erina pigarreou. Muito bem, sistemas de magia de mangá. Agora é com vocês. Vejam bem, ao inserir energia mágica na comida criada, é preciso ter cuidado e delicadeza durante o preparo. Existem certas técnicas, como amaciar a carne ou picar os vegetais em cubos uniformes. A aplicação da magia pode então começar, já que ela pode ser distribuída uniformemente. Pensem nisso como área de superfície. Vocês podem cobrir um objeto com energia mágica, mas se o achatarem, podem revesti-lo de maneira mais uniforme. A técnica adequada permite até que a energia mágica penetre na composição dos ingredientes, como faz meu professor. Depois, há as técnicas de selagem, os tempos de cozimento e a necessidade de garantir que a energia mágica na comida permaneça estável durante o preparo. Isso evita vazamentos causados pelo manuseio inadequado da comida, que podem permitir que a energia mágica escape. Sério? A voz não veio dos magos ao redor de Erina, mas sim de trás dela, no pódio central, onde Rindo havia parado de trabalhar, maravilhado, para lhe fazer a pergunta. Por que você está perguntando? Nesse momento, Erina sentiu uma vontade enorme de gritar ou chorar. Que tipo de parceiro continuaria a dificultar as coisas para o seu colega de equipe? Claro, respondeu Erina, sem outra opção senão com confiança. Então, como isso se compararia? Foi exatamente nesse momento que uma maga intrigada se aproximou e ofereceu a Erina um prato de bolo que claramente havia sido assado por ela. A maga era uma mulher de baixa estatura e complexão física delicada, com um chicote preso à cintura e uma manopla na mão esquerda. Ela tinha uma postura feroz e valente, o que deve explicar por que, no instante em que se fez notar, os outros magos se separaram como o Mar Vermelho e começaram a cochichar acaloradamente entre si sobre como esse desastre foi parar aqui e como ninguém percebeu. Erina olhou fixamente para o bolo oferecido e, em seguida, para a mulher que aguardava sua avaliação com uma expressão impaciente. Aquela mulher não gostaria de ser enganada. Mantenha a calma.
Seja serena. Você é uma Nakiri. Haja como tal. Sem muitas opções, Irina só pôde engolir a bala devido a toda a atenção voltada para ela e deu uma mordida cuidadosa no bolo. E então a ficha caiu. Ela engasgou, cuspindo o pedaço de bolo no chão só para tentar tirar o gosto da boca. Claro, ela sentiu uma onda de energia misteriosa que fez suas roupas esvoaçarem, o que devia ser a magia injetada, mas comparado à comida de Shirou, aquilo era lixo. Por um instante, ela se esqueceu de si mesma e voltou ao seu modo básico de juíza severa. Que porcaria é essa? Ela cuspiu com desprezo. Ela era Irina Nakiri. Quando foi a última vez que lhe serviram algo que ela não conseguia nem engolir? Um silêncio constrangedor se instalou imediatamente após suas palavras, as sobrancelhas da mulher se franzindo antes que ela bufasse ao olhar para o bolo cuspido no chão. Por mais indiferente que a mulher parecesse, havia um toque de má vontade em suas feições, enquanto ela se esforçava para ser a melhor em tudo que considerava importante. Claramente, esta foi uma tentativa fracassada e medíocre nesta nova área de estudo, mas eu que fiz essa porcaria. É mesmo tão ruim assim? Se a mulher não parecesse tão séria, Irina poderia jurar que ela estava fazendo beicinho como uma dona de casa cuja comida foi considerada horrível pelo marido. Ela sabia que provavelmente seria uma péssima ideia ofender alguém naquela reunião, mas tinha seus princípios quando se tratava de comida. Bobagem continua sendo bobagem. Irina se recusou a mentir. Além disso, estava convencida de que, se demonstrasse fraqueza, tudo estaria em jogo. Sem que ela soubesse, nenhum mago a culparia se ela recuasse, ou 1000 passos. Contudo, ela não o fez, o que lhe rendeu um leve respeito relutante da mulher e admiração dos demais. Que direito você tem de julgar? A mulher assumiu um tom mais leve, porém mais severo. Qualificações para julgar? Essa mulher estava brincando? Irina encarou isso como uma questão de orgulho e dignidade. Minha arte, gabou-se ela, transformando sua habilidade única em algo mágico. Chama-se língua divina, e é por isso que sou a melhor aluna do meu mestre. Consigo discernir tudo sobre a comida desde o momento em que a provo, o que naturalmente significa que posso julgar melhor. Seu bolo, embora visualmente agradável, estava muito seco, o que significa que você o deixou assando por tempo demais. Além disso, o equilíbrio de sabores estava tão ruim que ficou salgado. Isso significa que suas medidas de ingredientes não foram precisas o suficiente ou que você confundiu o açúcar com uma quantidade excessiva de sal. A energia mágica parecia aceitável, acrescentou, já que esse era o principal atrativo da culinária de Shirou que precisava ser replicado. No entanto, poderia ser melhor. Tanto se o bolo estivesse realmente gostoso, quanto se você conseguisse reter mais energia mágica na comida. Já que você mal conseguiu passar em ambos os quesitos, o que é esse bolo senão um lixo? A mulher parecia sem palavras, mas a insinuação de que ela havia feito algo tão estúpido quanto misturar sal com açúcar a magoou profundamente. Afinal, o açúcar era um ingrediente do chá, e os magos não eram tão ignorantes a ponto de desconhecerem o que era açúcar. Nenhum mago ousou rir. Devido ao status daquela mulher, era preciso perguntar quando fora a última vez que ela preparara algo para comer sozinha. A resposta foi evidente quando um atendente se aproximou de Irina, retirou o prato de bolo e fez uma reverência. A essa altura, pairava uma espécie de tensão desconfortável no ar. O único som presente era o de Rindo, que acabará de terminar de cozinhar o jacaré. Com sua tarefa concluída, ela caminhou até ficar ao lado de Irina. Seguiu-se um silêncio que pareceu durar horas para Irina. Nem mesmo os outros magos próximos ousaram emitir um som. Pode ir embora, disse a mulher de repente, ou melhor, ordenou com um resmungo severo. Evidentemente, essa era a primeira vez em anos que aquela mulher sofria uma perda. Irina ficou feliz em atender ao pedido, mas por acaso deu uma olhada nos magos ao seu redor, o que a mulher percebeu. Eles não vão incomodá-los. A mulher estreitou os olhos para os outros. Afinal, tenho uma tarefa para vocês, e quem ousaria dizer o contrário? Se fosse possível,
os magos reunidos pareciam ter recuado ainda mais, sem ousar apresentar uma refutação. Irina assentiu rigidamente, agarrando o Rindo pela manga e decidida a sair dali naquele instante. Contudo, assim que arrastou um rindo silencioso para a saída da sala, a mulher chamou de novo. Meu nome é Lorelei. A mulher falou com orgulho e elegância. Embora eu esteja satisfeita com esta breve palestra, diga ao seu professor que este é o seu último aviso. Se ele ousar me fazer esperar mais, irei visitá-lo pessoalmente. Se certo, Irina não se importou com o que estava dizendo e simplesmente concordou se isso significasse sair mais rápido. Sem mais delongas, Irina saiu apressadamente com Rindo. De alguma forma, eles sobreviveram a essa situação terrível. Com Irina e Rindo fora, o olhar de Lorelei se voltou para a refeição preparada por Rindo. Despreocupadamente, ela se aproximou e deu uma mordida, seus olhos se arregalando quando o sabor dos molhos e temperos deixou um toque agradável em suas papilas gustativas. Ela não sentiu nenhum aumento em suas reservas mágicas, mas isso não a incomodou muito, já que havia sido dito que nenhuma magia seria usada. Aquilo era claramente apenas habilidade culinária. Saboreando o gosto na boca, Lorelei ficou curiosa e deu uma mordida no bolo que sua criada segurava. Ela se encolheu por dentro, mas se recusou a cuspir sua própria criação na frente dos outros. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu repentinamente como se lhe faltasse talento. Seu desejo de amarrar e imobilizar Shirou sob seus pés aumentou repentinamente várias vezes. Ele seria dela se soubesse o que era bom para ele, e se não? Que a caçada comece.